now being recorded. Bom, então estou gravando a aula de hoje e na aula de hoje a gente vai começar a estudar as integrais definidas. Então a gente vai começar vendo sobre a soma de Riemann e depois a integral, né? Porque primeiro a gente precisa ver algumas definições dessa soma de Riemann, que é a base para a integral definida, tá? Antes de começar, vocês conseguiram fazer os exercícios? Eles entregaram os exercícios lá da aula passada? Sim. Tá. O reitor, ele prorrogou as matrículas, né? Então, as matrículas vão até o próximo mês agora, até setembro. Tem que confirmar a data certinho. E então pode ser que a gente tenha alunos que entrem ainda na disciplina de teoria das integrais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um prazo maior, tanto nessa atividade, quanto na nossa atividade lá de revisão, onde tinha um prazo também. Todos os prazos eu vou reabrir para depois dessas rematrículas, tá? Mas eu aviso ali, eu mando um aviso para vocês que vai lá pro e-mail de vocês para dizer a nova data, tá? Então, quem não fez, né? Deu boa, né? Vai ter mais um tempo aí para fazer, tá? E quem fez, beleza, tá livre aí, já tá entregue, então um exercício a menos, né, para fazer em casa, tá bom? Pessoal de civil, quem é o representante da turma? Tá aí, será? Alguém sabe? Tem que ver quem que é de civil aí primeiro. Acho que só eu Então, sou de civil aqui. quem? Só eu, Bruno, sou de civil, acho, aqui. Bruno. Bruno, você tá no grupo do WhatsApp da Engenharia Civil? Tô, mas a gente tá no grupo que tá civil, elétrica, mecânica. Tá Ah, tá todo todo mundo. isso. Isso. É que a gente tem uma aluna, a Jéssica, ela tá. Deixa eu ver se ela tá aqui. Jéssica, tá aí, Jéssica? Deixa eu ver aqui. Jéssica. Não, ela não entrou ainda. Ela quer entrar no grupo, tá? Ela vai fazer teoria das integrais. Ela entrou essa semana. É só mandar o convite, eu já vou mandar o convite então. Depois passa para ela avisar. Tá bom, beleza. Manda o convite que daí eu aviso ela quando ela entrar. Ou deixa eu ver aqui que ela me mandou uma mensagem que ela estava tendo alguma dificuldade aqui para entrar na aula de hoje. Peraí. Ela tá tentando entrar, tá? Daí, assim que ela entrar, eu aviso ela aqui. No final da aula, eu aviso ela, tá? Porque provavelmente eu não vai interromper aqui as explicações, mas aí no final lá eu aviso que você colocou aqui o convite para ela. Obrigada, tá? Então vamos começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, primeiro a gente vai ver a soma de Riemann e depois a integral definida, tá? Por quê? Por que primeiro a gente tem que ver essa soma de Riemann? A lógica a gente não vai aprofundar, tá? Porque é bem complexo os cálculos. Opa, alguém entrou, deixa eu permitir aqui. Porque é bem complexo os cálculos, né? E a gente só precisa da definição da soma de Riemann para entender como é a integral definida, tá? Então a gente vai ter uma noção intuitiva, né, geométrica, né? Estão vendo que já tem um desenho aqui, que é o que está por trás da definição de integrais, tá? Então aqui eu já coloquei um exemplo. Então aqui eu quero calcular a área, né, sob essa curva desta função aqui, a função de x ao quadrado. A gente sabe o que é uma parábola, então eu peguei só uma parte dela e eu quero saber qual é a área
desta figura aqui, ó. Desculpem aqui os desenhos, mas é que o meu mouse aqui é horrível, né? Então, eu quero saber quanto vale essa área aqui, dessa figura. E aí, como é que eu calculo essa área? Não Integral sei. definida de 0 a 2. Oi? Oi? Integral definida de 0 a 2. Isso, integral também é o jeito mais prático, mais fácil, mais correto é aplicar a integral definida, né, de 0, aqui, ó, de 0 até 2, né? Que eu consigo encontrar a minha área, né, dessa minha figura aqui, tá? Mas da onde que vem, né, essa integral definida, né, de 0 até 2? Né? Vem da soma de Riemann. Alguém sabe? Alguém já estudou sobre a soma de Riemann? É a área Não, né? abaixo da curva? A área abaixo da curva? É, a Não. soma da, A soma, como é que é? a soma da área abaixo da curva ali. Tá, mais ou menos isso. É a soma de várias áreas abaixo da curva, tá? Então, a soma de Riemann é um cálculo aproximado dessa área aqui, tá? De alguns retângulos, né? Então, a gente usa o retângulo, porque a gente conhece que a área do retângulo é a base vezes a altura, né? Então, com isso, com a área do retângulo, a gente consegue calcular uma área aproximada dessa figura aqui. Porra, mas como, professora? Desta maneira aqui, né? Deixa eu ver se some aqui os meus escados. Aí, sumiu. Então, eu vou, né, colocar vários retângulos. Olhem aqui, tem o vermelhinho e o azul aqui, eu deixei diferente a cor para a gente conseguir enxergar, tá? Então, vários retângulos, né? Eu desenho vários retângulos nessa minha figura aqui, nessa área abaixo da curva, que é onde eu quero descobrir, né, o valor da área. Por quê? Porque daí eu completo toda a área que eu quero calcular, tá? E sempre lembrando que a soma de Riemann é sempre com o mesmo valor, né, da base para cada retângulo. Poxa, professora, mas está sobrando o retângulo para fora da curva aqui, ó. Não tá, gente? Tá sobrando. Mas e se eu pegar, né? Aqui eu vou usar o GeoGebra, tá? Para definir. Então, aqui, ó, eu coloquei 8 retângulos, né? N igual a 8, aqui, ó, o programinha, N igual a 8. E eu observo aqui melhor que tá sobrando, né? Aqui, ó, em azul, tá sobrando a área aqui. Mas, e se eu ir aumentando a quantidade de retângulos, ó? Vai diminuindo, não vai? Ó lá. Se eu aumentar mais um pouquinho, diminui ainda mais esses retângulos, não diminui? Olha lá, eu coloquei n igual a 100. Então, aqui dentro dessa área, eu tenho 100 retângulos, né, com a mesma base. Então, tá aqui o conceito de soma de Riemann. Se eu desenhar aqui, colocar vários retângulos, né, dentro dessa minha área, abaixo aqui da curva, eu consigo, né, depois somar todas as áreas desse retângulo e achar a sua área, né? Então, aqui, o programinha ele já me deu aqui. Então, a área, né, desses 100 retângulos, a soma, né, desses 100 retângulos é 2,70. Aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. É 2,70. E se eu aplicar a integral definida de 0 a 2 aqui, ó, eu encontro aqui, ó, 2,67, né? Tá próximo, né? Se eu aumentasse mais esse n aqui, ele vai se aproximando mais do valor, né, da área quando eu aplico a integral definida. Então, a soma de Riemann é uma aproximação da área, tá? Aqui, né, eu fiz uma aproximação pela direita do meu ponto amostral, tá? Como é que funciona isso? Olha lá.
Se eu repartir essa área em 2 para ficar mais visível aqui, para me explicar para vocês essa aproximação à direita, deixa eu pegar a caneta aqui. Lembrando, né, que eu falei antes, que a base de cada retângulo tem que ser igual. Então, aqui eu dividi por 2, se estava de 0 a 2, ficou cada retângulo com 1, né? Então, 1. Então, aqui está a minha base, né, de um dos retângulos, do primeiro retângulo, né, que vale 1, e a altura do meu retângulo é o equivalente à minha função f de x. Eu tinha lá, deixa eu colocar aqui, que eu não coloquei, né? A minha função, problema lá, minha função original, desculpem aqui, né? Que é ruim aqui, deu. O meu f de x era o quê? X ao quadrado, né? Por que, então, a minha altura aqui vai equivaler à minha função? Porque se eu pegar aqui, ó, no final, gente, se o meu x vale 2, quando eu substituir aqui na minha função, a minha altura vai valer, a minha função vai valer quanto? Só substituindo, vai valer 4. Se eu vier aqui pro ladinho, aqui, ó, isso aqui vale 4. A mesma coisa aqui para baixo. Se eu digo que a minha altura do retângulo é a minha função, quando eu substituir aqui o x por 1, a minha altura tem que dar quanto? 1. Então, eu faço a minha aproximação pela direita do meu ponto amostral, que está aqui, ó. Por isso que é chamado de aproximação pela direita, tá? E a mesma coisa para o segundo retângulo, né? Ó, a base do segundo retângulo vale 1. E a minha altura é a minha função, porque quando eu substituir aqui por 2, o meu x por 2, a minha altura, quando eu aproximar pela direita até o meu ponto amostral, vai dar 4, tá? Minha função. Eu poderia fazer isso é minha aproximação pela direita, né, do meu ponto amostral. Eu poderia também fazer a aproximação pela esquerda, dá na mesma, né? Então, eu dividi aqui por 2 também, 2 retângulos, ó. Então, se eu dividir por 2, né, se era de 0 a 2, então cada um ficou com 1, né? Então, no primeiro ponto, olhem só, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, no primeiro ponto, gente, né, daqui até aqui, a minha função vale quanto? Olha só, 0. Né? Se eu aproximar pela esquerda, a minha área vai ser muito menor do que a aproximação pela direita. Mas, quando, né, eu colocar n igual a infinito, vamos dizer assim, olha lá, a minha área, né, a minha soma de todos esses retângulos vai me dar o quê? 2,66 aqui, ó. E era quanto, né? Quando eu aplico a integral definida, 2,66. Então, também é válido fazer uma aproximação pela esquerda, tá? Tanto faz. Beleza, voltando aqui para o meu problema inicial, né? Que era calcular a área abaixo da curva. E a gente viu a definição da soma de Riemann. Então, eu tenho a minha área é igual ao quê? O limite de n tendendo ao infinito. Por que tendendo ao infinito, gente? Porque eu vou ter infinitos retângulos aqui, ó, para minha aproximação da área. O que mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha base, que é o quê? De 0 a 2, né, na minha figura, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. De 0 a 2, o meu desenho aqui ficou fora, eu já tinha demonstrado aqui embaixo, mas está aqui. Divididos por n, por que é divididos por n? É a quantidade de retângulos que eu estou colocando dentro da minha figura, tá? E isso é a minha base. E o meu f de x é a minha altura, né? Que nem eu falei lá no slide anterior, né? Porque se eu substituir aqui, ó, a minha função por 2, vai dar 4, que é a minha
altura. Então, isso é verdadeiro. Então, eu tenho base, né, vezes a altura. E eu tenho aqui ainda o somatório. Vocês sabem, né, que é o somatório de I igual a 1, né? Então, começando pelo primeiro retângulo, por isso que é I igual a 1, até N retângulos, né? Na enésima, né? Infinitos retângulos. Por isso que o meu limite é N tendendo ao infinito, tá? E isso quer dizer que eu tenho a área vai ser igual ao quê? A integral de A até B, né? Que da minha base, de A até B, de f de x dx, que é a mesma coisa que esse limite aqui. Peraí que entrou alguém aqui. Tudo bem? Entenderam aí a definição da soma de Riemann? Me deem um, ok? Ok. Ok? É daqui que veio, então, né, a nossa integral definida a partir da soma de Riemann, tá? Então, vamos ver agora a integral definida, né? Que é mais fácil a gente aplicar a integral do que vir aqui, né? E calcular esse monstrinho aqui, ó, esse limite de n tendendo ao infinito do somatório de I igual a 1 até n de b menos a divididos por n vezes a função de x. Por quê? Porque vou ter que ter, né, vários e várias áreas e fazer a soma de infinitas áreas vai me dar um problemão, tá? Mas não é impossível. A gente calcula, tá? Mas não é o caso agora. Então, vamos aplicar a integral definida. Então, a integral definida é o nosso teorema fundamental do cálculo, tá? Onde a gente tem que encontrar, né, a área, né, de uma determinada figura. É para isso que serve a integral. Então, a área da região limitada pela função contínua não negativa f de x e o eixo das abscissas x no intervalo de A até B em termos de fx, né, em termos de primitivos, lembram lá? Sendo A o limite inferior, né, tá aqui, e B o limite superior, né, da figura. Então, vai ser a integral de A até B de f de x dx igual a primitiva de B menos a primitiva de A. Ou seja, depois que eu fizer a integração, né, aplicar a integral na minha função, eu substituo na minha, né, integral, no resultado de cada integral, né, dependendo da minha função aqui, eu vou substituir pelo limite superior, né, que é B, menos a substituição do limite inferior, que é A. Tá? Então, primeiro, vou integrar a função e depois eu vou substituir os limites, né? O limite superior e o limite inferior. Então, a gente já aprendeu como integra e só vamos adicionar o quê? A substituição dos nossos limites, porque agora a gente está falando de uma integral definida. Observem, aqui, ó, na resposta, né, na minha fórmula, eu não tenho mais aquele mais c, que era a nossa constante. Por quê, gente? Porque agora a minha integral é definida, né? Eu sei da onde até onde ela está indo. Então, eu não utilizo mais o c. Eu só vou colocar mais constante quando eu tenho uma integral indefinida, tá? Beleza, tá aí? Beleza. Tranquilo. Então, agora a gente vai aplicar isso. Vamos fazer alguns exemplos. Eu vou fazer o primeiro, aí eu vou deixar vocês fazendo, né? Eu dou 5, 10 minutos, vocês fazem, tentam fazer, daí eu vou, faço, né? Explicandinho e assim por diante, tá? Por quê? Porque a gente vai aplicar, né, as nossas integrais da aula passada e junto com a substituição dos limites, né? Inferior até o superior. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Né? Um exemplo bem facinho aí. Então, deixa eu tirar do modo apresentação, para a gente desenvolver isso aqui. Então, eu quero que vocês calculem lá. Quero que vocês não.
A gente vai calcular a integral definida, né, de 1 até 2 de x ao quadrado mais 2x dx. Então, vamos lá. A gente aprendeu. Primeiro, a gente arruma essa função aqui, né? Essa integral. Então, vamos arrumar. Então, essa integral é a mesma coisa aqui, né? Vamos repetir os limites, porque eu ainda não vou mexer neles. Eu tenho uma soma, né? Lembram? Então, eu só vou separar as integrais aqui para ficar mais fácil. Quem já sabe, né, que eu tô separando, eu tenho que separar e quer fazer direto, não tem problema, tá? Eu vou fazer por partes aqui para quem ainda não consegue enxergar isso aí, tá? Então, é uma das definições que a gente já estudou lá atrás, né, que a gente pode fazer. Então, aqui eu tenho a integral definida, né, de 1 até 2 de x ao quadrado dx mais, olha, eu tenho 2x dx ainda. O 2 é uma constante. Eu já vou tirar para fora, tá? Então, 2 integral de 1 até 2 de x dx. Arrumei, né? Agora, eu vou aplicar a integral. Vou fazer a integral. Vou pôr aqui embaixo. Integral de x ao quadrado, gente. X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Como é que a gente chegou nisso aí? Então, é x, né? De n menos 1. Então, 2 menos 1 dividido... Mais um, professor. Oi? Mais um. Ah, mais 1. Sim. Voltei para a derivada, né? E 2 mais 1, né? Mas, bom, aqui, como eu separei, eu ainda não apliquei a substituição, né, dos limites inferior e superior. Então, eu vou colocar um traço para demonstrar que eu ainda tenho esses limites, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Devia ter colocado antes, aqui. Mas ainda não vai, gente. Pera aí. Tem que achar o símbolo correto. Tá aqui, gente. Pois é, cadê, gente? Cadê? Espera aí. Aguenta aí. Deixa eu ver se eu consigo o negócio aqui. Tá aqui. De 2 até 1, né? Porque eu ainda não substituí. Mais 2, né, vezes. Aí vamos aplicar a integral aqui na nossa segunda função. Então, a integral de x é o quê? X elevado a n mais 1 divididos por 1, n mais 1, certo? E ainda eu preciso identificar que eu ainda tenho a minha definição, né? Que é de 2 até 1. E eu preciso colocar o traço ainda. Mas esse traço dava para colocar no final, não dava? Já que Dava. os limites Sim. são iguais. Sim. Dava sim. Tranquilo. Até melhor, que daí, ó a trabalheira que me dá aqui nesse
E bate, daí. É. Aí, ó. Vou fazer tudo de novo. Eu nem precisava, né? Aí. Ficou assim, né? Beleza. Agora eu vou arrumar, né, dentro, para daí substituir, né, os meus limites inferior e superior. Então, isso aqui ainda eu vou já colocar o traço, né? Tá aqui. Então, vai ficar x elevado a 2 mais 1, que é 3, divididos por 3, né? Eu vou colocar lá no final esse traço, acho. Fazer bonitinho aqui. Os próximos a gente põe lá no final. Fazer melhor aqui. Né? 3, né? Embaixo, 3. Né? Só tô arrumando aqui, ó. X elevado a 2 mais 1, x elevado a 3, divididos por 2 mais 1, 3, né? E mais, e vamos arrumar esse cara aqui desse outro lado de cá. Então, 1 mais 1, né, 2, e embaixo, 2, certo? Ainda, esse 2 aqui, ó, multiplicando esse x ao quadrado divididos por 2, eu posso simplificar, posso? Vai sumir, né? 2 divididos por 2 é 1. Então, eu posso, né, sumir com ele. Não posso? Então, agora, né, já arrumei, eu não posso fazer mais nada, eu vou substituir, né? Isso aqui tem que ser, né, f de b, né? Lembram da definiçãozinha que a gente acabou de ver? Menos f de a, tá? Então, só vou substituir agora. Então, vamos substituir primeiro pelo limite superior, tá? Que é a minha formulazinha ali. Então, eu tenho lá... Gente. Vou substituir aonde, gente? No x. Né? Então, o x aqui na minha primeira funçãozinha vai valer o quê? O limite superior, que é 2. Então, vai ficar 2 ao cubo divididos por 3, né? Mais, primeiro eu vou substituir todos pelo b. Tudo que eu tenho aqui do resultado da minha integral. Então, mais x ao quadrado. Então, substituo x por 2, que é o meu limite superior, ao quadrado, certo? Agora, menos, vou pro limite inferior. Então, o menos aqui. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, e agora eu vou substituir pelo limite inferior, que é 1. Então, vai ser o x, vai valer 1, então 1 elevado ao cubo, divididos por 3, mais o x ao quadrado, agora o x vai valer 1, então 1 ao quadrado, né? Substitui tudo. E agora eu só desenvolvo aqui a matemática básica, gente. 2 ao cubo é quanto? 8. Então, 8 divididos por 3, mais 2 ao quadrado, que é 4,
Olha lá, eu tenho esse menos, por isso que eu abri aqui, ó, um parênteses aqui, porque esse menos, ele tá multiplicando todo mundo aqui. Então, vai ficar menos com mais menos e menos com mais menos também, tá? Não se percam aqui nos sinais. Então, vai ficar menos, né? 1 ao cubo é 1. 1 divididos por 3, menos, né? Menos com mais, menos. 1 ao quadrado é 1. Ainda, o que eu posso fazer aqui? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é quanto? 3. 3. Então, 3 divididos por 3, 1. 1 vezes 8, 8. Mais 3 divididos por 1, que aqui o 4 está sozinho, mas a gente sabe que 4 divididos por 1 é 4. Então, 3 divididos por 1, 3. 3 vezes 4. Vamos lá, gente. 12. 12. Menos 3 divididos por 3, 1. 1 vezes 1, 1. E menos 3 divididos por 1, o mesmo esquema do 4, né? 3 divididos por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. Tá aqui. Agora eu posso fazer, né? Somar e subtrair aqui em cima, porque agora eu tenho a mesma base, né? Então, 12 mais 8. Vamos lá, gente. 20. 20 menos 4, né? 3 mais 1, 4. 16. Então, 16 divididos por 3. 3. Tá aqui. Então, a integral definida, né, de 1 até 2 de x ao quadrado mais 2x dx é igual a 16 divididos por 3, ou pega lá na calculadora e faz 16 divididos por 3, que também é válido. Professora, Oi. no caso, então, aquela constante arbitrária é esse valor aí? Não. Não, não, não. Né? Não. Esse aqui é a área, né, Entendi. disso aqui, tá? Mas como a gente tem a definição de que essa integral, essa área, né, a base lá da área em questão, que aqui a gente não desconhece qual área que é lá o desenho, mas se a gente pegar e separar essa função aqui, a gente consegue fazer um gráfico, não consegue? X ao quadrado mais 2x. Então, a gente consegue definir qual área que a gente está procurando através desse limite aqui de 1 até 2, tá? Lá a gente não tinha essa definição, por isso que era mais uma constante. Tá? A gente vai ver mais para frente como encontrar essas constantes quando a gente tem valores iniciais, tá? A gente consegue encontrar, mas quando a gente não tem esses valores iniciais, aí a gente não consegue, tá? Ok. Beleza, gente? Entenderam aqui? Então, é a aplicação, né, das definições de integrais que a gente viu a aula passada, e agora com um novo conceito, que é a integral definida, que é os limites, né? O limite inferior e o superior, tá? Então, aqui, eu quero que vocês, vou dar aqui 6 minutos para vocês tentarem resolver. Então, eu tenho a integral de 0 até π divididos por 2 de cosseno de x dx. Tá? Eu quero que vocês tentem fazer lá. Jéssica, tá aí? Deixa eu ver aqui.
Conseguiu Oi, entrar? professora, tô aqui. Ah, que bom, conseguiu entrar então. Consegui. Tá, aqui no chat, o colega aqui colocou um convite para você participar do grupo do WhatsApp, tá? Dá uma olhada aí no chat aí do Meet, aí da plataforma que você está usando. Tem um convite, ó, tô mostrando aqui, ó, Ah, tá. tá? Esse é para você entrar no grupo lá do Zap, lá, Ah, tá? então tá bom. Obrigada. Nada. Professora, o B sempre é o valor de cima da integral, certo? Isso, sempre o limite superior, é o B, tá? Positivo. A resposta dá 1, professor? Dá 1, isso mesmo. Quem que me deu essa resposta aí? Bruno? Bruno. Tá bom, isso mesmo. Tem outro Bruno na sala aí? Ou só você? Eu acho que é só eu. Tá. Mas alguém encontrou um lá? Quem chegou na resposta avisa, tá? Cheguei em um também, professora. Chegou? Quem é? Lucas. Lucas. Tem mais de um Lucas na sala? Ah, eu já não sei, professora. Deixa eu te dar uma olhada aqui. Peraí. Tem? Não, não tem. Deixa eu olhar na disciplina aqui. Que aqui não vou conseguir. Não, só você por enquanto.
Deu um aqui também. Quem é? É, Julierme. Guilherme. Julierme. Como? Desculpa. Julierme. Julierme. Isso? Isso. Tá, Isso. beleza. Teu nome também é diferente, igual o meu. Também tenho problemas quando eu falo meu nome. Pera aí, deixa eu ver. É com J. J, né? Tá aqui, ó. Beleza. Vou anotar aqui. Então vamos lá, gente. Vamos desenvolver aí esse exercício, que é bem simples, né? Bom, não tem o que eu arrumar aqui, né, nessa minha função. Então eu aplico a integral direto, né? Integral de cosseno de x vale Seno. seno de x, certo? Isso. De π, né, limite superior. Cadê o meu π daqui? Π sobre 2 e o limite inferior é zero. Então, eu já integrei e agora eu vou o quê? Aplicar, né, substituir os meus limites, que é f de b menos f de a, né? Então, isso vai ser igual ao quê? Seno, né? De π divididos por 2, né? Menos o que? Seno de zero, certo? Seno de π divididos por 2 é quanto, gente? 1, né? Trigonometria. Ou π divididos π, só π, vale quanto? 180. Divididos por 2, 90. Seno de 90 é 1 também, né? Então, 1 menos seno de zero, gente. Zero. Zero, né? Então, a integral de zero a π dividido por 2 de cosseno de x é 1. Tá aqui. Professora, ali no pi sobre 2, ao invés de colocar pi sobre 2, eu coloquei 90, não tem problema, né? Não, não tem problema. Não tem problema. Ou você substitui aqui, ou aqui, tanto faz, tá? Beleza. Beleza? Todo mundo? Vamos pro próximo? Então tá aqui o próximo. Agora o bicho pega, né? Então eu quero a integral, né, de 0 a 1 de 3x e elevado a x ao quadrado dx. E agora, gente? Façam, quero ver quem vai chegar no resultado. O que eu tenho aqui, gente? O que eu tenho que aplicar aqui? Substituição. Substituição, isso mesmo. Então, identifica quem é o du, né? Deriva o u, vê se encontra o respectivo du e depois joga na integral. Vejam se vocês conseguem.
Professora, Oi. eu tô pedindo pra senhora me aceitar aqui pelo computador, que eu tô vendo pelo celular, porque eu não tava conseguindo Peraí. estar na internet. Tá, pera, deixa eu ver aqui. Aí Ah, pelo celular. É porque pelo celular é muito pequenininho, não consigo enxergar direito. tá. Eu aceitei alguém aqui, não sei se foi você. Foi você? É, porque eu já tinha pedido pelo celular, que eu não tava conseguindo acessar a internet. Eu tava usando. Tá, A não, internet do celular é tranquilo. muito ruim. Tá, é que não chegou o barulhinho aqui pra mim, desculpa. Imagina, não tem problema, professora. Obrigada. De nada. E aí, Bruno, chegou em algum lugar aí? Não? Não? Não, não ainda. Não? Tá. Quer mais um pouquinho de tempo? A constante C substitui também pelo valor? Não, 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 não. Aqui é só para te mostrar, né, as nossas regrinhas, Uhum. né? Eu tenho um E na U, né, DU, e a integral disso é E na U mais a constante. Porém, eu tenho uma integral definida. Então, essa constante aqui some, né? Uhum. Tá? É só para demonstrar a fórmula, né, que você vai usar depois de você identificar o U e o DU, né? Então, você vai Isso cair daí. nisso aqui. E daí chega lá, fica 3 meio de E elevado a x quadrado. Isso, exatamente. Divididos por 2. Isso. Isso, E 3 meio, né? isso, 3 meios. Isso mesmo. E daí você substitui, né? Uhum. Os Só que aí, limites. ali quando fica, por exemplo, aí 3 meio de E elevado a 1, elevado a 2 ainda na potência. Isso. Só 1 multiplica pelo 2, né? Só um? Só um? Professora, Oi. eu cheguei no resultado aqui só, eu queria ver se tá certo. Quanto? 3 meios de E menos 3 meio. Certo. Aí joga lá na calculadora e acha um número. Um número, como a gente tá, né? Vocês vão ver, mas no próximo exemplo que a gente está calculando a área, né? Sempre tire. Sempre joga na calculadora daí para ver que número que sai aí. Número de ordem, no caso. Isso. Aqui. Né, se fosse uma prova presencial, você pararia aí, né? Porque eu não ia deixar usar a calculadora, mas como, né? Vocês vão usar tudo aí na casa de vocês, né? Então, utilizem a calculadora. Fazer o quê? Mas eu quero o desenvolvimento, hein? Nada de jogar naquelas calculadoras HP lá e sair só o resultado final.
Bom, jogando na calculadora, o meu deu 2,577. Isso mesmo. Essa é a resposta final. É o Bruno? Isso. E o outro era o que chegou lá na fração? Quero Lucas, Era o Lucas, né? Tá. É que como eu tô compartilhando a minha tela, eu não vejo quando vocês falam, eu não vejo quem tá falando, tá? Por isso que eu tô perguntando. Bruno, Lucas. Para mim anotar aqui que vocês estão bem participativos na minha aula. Então vamos lá. Então vamos desenvolver esse cara aqui. Então eu tenho, né, a integral de um limite de 0 até 1 de 3x vezes e elevado a x ao quadrado dx. Eu não tenho nenhuma regrinha que faça isso aí para mim, né, de cara. Então eu preciso utilizar a regra da substituição. Ó, eu tenho um e aqui, né? E lá na tabela, se vocês utilizarem a tabela, a integral de e elevado a u du é igual a e na u mais o c. Então, primeiro eu preciso identificar quem que é u e quem que é o du, né? U é quem? Eu posso... Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quem que é u aqui na nossa equação? Na nossa função aqui, ó. Quem tá em cima, quem tá elevando o e, né? Então, o meu u é x ao quadrado. Então, o u é x ao quadrado e o du é tudo aquilo que sobra, não é? Então, o du é igual a 3x, certo? 3x. Então, eu tenho que derivar o u, e quando eu derivar o u, né, então de x, eu tenho que chegar em 3x, não é? Então, vamos fazer isso, vamos ver se eu consigo. Então, eu vou derivar o u em relação ao x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Ainda não cheguei, eu não obtive o meu du. Então, eu passo o dx para o outro lado da igualdade. Deixa eu achar o sinalzinho aqui. Então, isso ainda é o quê? Du igual a 2x dx. Né? Prof, mas eu ainda não cheguei... Opa, aqui faltou o dx, né? Aqui em cima, aqui, ó, o du. Que sobrou, né? 3x e o dx. Né? Mais de whey, professora. O e não. O e tá na minha fórmula. Ó, o e aqui, ó. O e, eu mantenho ele. Tá ali. Tá? Eu não mexo com ele. Tá? Ele continua ali. Tá aqui na fórmula, aqui, ó. Por isso que eu não mexo nele. Tá? Deixa eu pôr o dx aqui que sobrou lá. Né? Ele não é uma sobra, tá? Poxa, mas eu não cheguei no 3x dx. Eu tenho 2x dx. Bom, então eu vou devolver esse 2 lá para baixo do du. Né? Porque eu não quero 2, eu queria 3. Não consegui, mas melhor o x do que o 2. Tá? Então, du divididos por 2, porque eu não quero esse 2 aqui, ó. Né? Eu queria um 3, então eu vou devolver ele lá para baixo do du. Então, du divididos por 2 igual a x dx. Ah, mas eu não cheguei ainda no 3x dx. Ah, não cheguei, mas eu cheguei muito próximo, né? Eu cheguei num x dx. Então, esse 3, ele vai acompanhar o... Aqui, ó. Esse 3 aqui, ó, que eu não cheguei na derivada dele, ele vai se manter na minha integral, tá? Então, vai ficar como, gente?
Então, a integral definida, né, de 0 a 1, né, de 3, por quê? Porque eu não cheguei aqui, ó, quando eu derivei o u, ele não apareceu o 3, então ele tá aqui, ó, 3, né, vezes o e na u, né, e na u, vezes du. Mas o meu du, ele não tá sozinho, olha aqui, ó. Agora eu tenho divididos por 2. Então, é du divididos por 2. Du divididos por 2. Certo? Tá aqui, eu tenho isso aqui. Só substituir ali os valores. Agora, esse 3 e esse 2, ó, eu só tenho multiplicação aqui, ó. Então, 3 divididos por 2 é uma constante. Então, ele pode sair para fora, não pode? Pode, né? Então, 3 divididos por 2, né? Vou fazer por partes aqui. Quem fez direto não tem problema. De 1 a 0. De e elevado a u du, né? E qual que é a integral de e na u du? É e na u, né? Então, eu repito a minha constante que saiu para fora, 3 divididos por 2, e vezes e na u, né? Que é a integral aí. E na u. E quem que é u? Já vou... Não vou substituir, vou fazer por par. Vai. E na u. Certo? Tá aqui. Agora eu vou substituir o que eu tenho que substituir, que é o u ali, né? Então, isso ainda é igual a 3 divididos por 2 vezes e... Agora eu vou substituir o u. Quem que eu chamei de u? X ao quadrado. Então, ainda aqui, x ao quadrado. Mas eu ainda não apliquei os meus limites, né? Ó, aqui eu deveria ter colocado aqui o limite também. Vou colocar. Porque eu ainda tenho, ó, de 0 a 1, de 0 a 1. Aqui eu só integrei. Então, na minha resposta aqui, nesse 3 divididos por 2 vezes e elevado a u, eu ainda tenho o limite de 0 a 1. Vocês têm que colocar, tem que indicar que vocês ainda não aplicaram, não substituíram, tá? Os limites da função. Então, tá aqui, né? E ainda aqui também tem que ter, porque eu só arrumei ali, né? Só substituir. É, mas espera aí, eu tenho que pôr os limites aqui, gente, espera aí. Sacola. Tá aqui. Então, eu vou trazer isso aqui para cá. Né? Limite de 1 a 0. Isso aqui eu posso apagar. Né? Eu tô fazendo tudo de novo aqui, tá? Porque eu esqueci de colocar os limites. Tá? Se alguém não entendeu aí, que confundiu a cabeça, isso aqui que eu tô fazendo, avisa que a gente faz de novo, tá? Então, tá aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a integral de e elevado a u du, que eu sei que é e na u. Eu tinha uma constante, 3 divididos por 2, ela manteve, né? Tá aqui, 3 divididos por 2, vezes e elevado a u, e de 0 a 1, porque eu ainda não substituí. Igual, aí eu fui lá e precisei o quê? Substituir esse u pelo x ao quadrado, porque eu chamei de u para poder integrar, senão eu não ia conseguir fazer a integração. Então, ficou 3 divididos por 2 vezes e elevado a x ao quadrado, e ainda, né, de 0 até 1. Agora sim, agora eu vou substituir os meus limites de
FB menos o A, né? O limite inferior. Então, isso aqui vai ser igual. Primeiro B, né? Então, eu tenho 3 divididos por 2 vezes E elevado. Olha lá. Quem que é o limite superior? 1. Então, eu substituo o x por 1. Então, 1 elevado ao quadrado, que já era elevado ao quadrado. Substituir, né, o limite superior, e agora eu vou substituir pelo limite inferior. Então, ainda tenho 3 divididos por 2 e elevado a x, né? Então, x é 0, porque o meu limite inferior é 0. Então, 0 elevado ao quadrado, certo? Então, aqui eu só substituir os limites superior e o limite inferior. Agora eu vou fazer a matemática aqui, tá? Então, vamos lá. 3 divididos por 2. Aqui, 1 ao quadrado é... Vamos lá, gente? É 1. E E elevado a 1 é? E. Então, E, né? Menos 3 divididos por 2. Aí vamos trabalhar aqui. 0 ao quadrado é? 0. E E elevado a 0 é? 1. 1 vezes 1. Tá aí. Ainda. 3 divididos por 2 vezes E menos 3 divididos por 2. Ficou assim, né? Ainda você pode bater lá na calculadora, né? Jogar para a calculadora. 3 divididos por 2 vezes o E é 4,077 menos 3 divididos por 2 é 1,5. E isso ainda é igual a 2,577. Certo, gente? Entenderam? Sim. Só Como que dá aquele 4,0077? 3 divididos por 2 vezes, aí pega lá na, não sei que calculadora que você está usando lá, na Cássio, tem lá, digita lá o Shift E, que tem na calculadora lá. Vai te dar o 4,077. Não achei, não. Não, você tá com a Cássio? Não. Tá Se com for qual? HP, Tá é com o alfa. HP? Quem que tá com HP aí, dá uma mão aí pro... Se for a calculadora HP, você aperta alfa no final. Eu aperto o alfa quando? Alfa, aperta alfa primeiro, e aí você aperta no E. Cadê esse E agora que eu não enxergo? Tá em cima da LN. Isso. Vezes 1,5? Menos 1,5. Ah, tá. Agora eu encontrei. Deus do livre. Ah, beleza. Então tá aí. É que eu tinha chegado só no 3,E menos 3 dividido por 2. Entendi. Porque o processo lá de cima lá eu tinha feito diferente. Eu tinha feito dx, que seria igual a 1 dividido por t vezes dt. Daí o t é igual a e elevado a x ao quadrado. Pera, volta. Como é que é? Como é que você fez? Eu tinha separado a integral lá, o dx é igual a 1 dividido por t vezes dt. Daí o t seria igual a e na x ao quadrado. Eu fiz separado, fiz totalmente separado, daí que eu consegui Aqui? chegar na... Você separou aqui, no caso? Isso, lá em cima, isso. Professor, eu acho que ele fez igual eu também fiz assim. Eu tirei o 3, que é a constante que multiplica a função, para fora da integral. Tá, não tem problema, pode ser assim. Pode sim.
Tá? Pode tirar o Daí eu 3 para tinha fora. Daí eu tinha chegado naquele resultado lá, que é 3 vezes D menos 3 sobre 2 lá. Daí, Uhum. só que daí eu não sabia como calcular na calculadora, achar ali o alfa ali. Não sabia Ah, usar. tá. Daí eu parei aí. Ah, não tem problema. Pode tirar aqui sim, gente. Bem lembrado aí. Tranquilo, pode tirar. Constante, só tem multiplicação aqui, tira para fora, fica mais fácil, né? Esse 3 aqui some, né? Fica bem mais fácil, tá? Não tem problema. Todo mundo entendeu? Podemos seguir? Professora, na prova, você vai querer que deixe em forma de fração ou você vai querer que tire o resultado total na calculadora? É bom tirar o resultado total no final lá. Já que vocês vão poder utilizar a calculadora, né? Então, utilizem ela. Mas quem deixar aqui, não tem problema, tá? Chegou aqui e, sei lá, bateu errado na calculadora, não se desesperem, tá? Eu corrijo o raciocínio, não o resultado final, tá? Então, vou ver todo o procedimento, vou ver que você sabe fazer, mas chegou na hora lá da calculadora, às vezes, né, tá com HP ali, ela é um pouquinho mais chatinha de usar, fica muito tempo sem usar, não lembra como é que, né? Eu Usa. nem sabia usar. Aí, ó, tá? Não tem problema, tá? Se chegou até aqui, tá valendo, tá? Mas tentem, aprendam a usar lá a calculadora, tá, gente? Ainda mais HP, né? Quando vocês saírem lá, sei lá, trabalharem como engenheiros mesmo, tiver que calcular uma área lá para, sei lá, na civil lá usa bastante para calcular a área lá para saber a quantidade de material que vai precisar, vai ter que saber usar essa parte aqui, tá? Porque não adianta você chegar só nisso aqui. Vai ter que saber multiplicar por E, tá? Para chegar nesse resultado final aqui. Né, eu sei que vários lugares já tem o programa tudo feito, né? Só joga lá e sai o resultado final. Na HP também dá para fazer isso, tá? Mas, enfim. Vamos seguir. Não, eu vou deixar mais um aqui. Vamos fazer mais um. Deixa eu abrir um novo slide. Eu quero que vocês calculem. Só para a gente relembrar aí da aula passada. Substituição. Então, eu quero calcule a integral de 0 a 1 de x raiz de 5 x ao quadrado mais 4 dx. Mas é indefinida, professora? Ah, não. Definido. Definida. Definida. Tá? Tá aqui. Vai lá, gente. Pra gente relembrar o método da substituição. Esse é o exemplo 4.
Professor, Oi. fica 1 sobre 15 que multiplica x elevado a 3 meio. Peraí. 1, Sobre repete. 1 sobre 15 Certo? que multiplica 5 elevado a 3 meios. Menos 1 sobre 15 de 4 elevado a 3 meios. Ou 1 sobre 15 de 5 ao cubo, raiz quadrada de 5 ao cubo, menos 1 sobre 15 da raiz quadrada de 4 ao cubo. Peraí. 1 divididos por 15 vezes. Vai. Vezes 5 Certo? elevado ao cubo dentro da raiz quadrada, Tá? menos 1 sobre 15 Ah, de 4 ao cubo dentro da raiz quadrada. tá. Faltou alguma coisa aí, hein? Aqui, Nesse primeiro aí, 1 divididos por 15 vezes 5 ao cubo na raiz quadrada, não é 5, hein? É 9. Tem algum erro aí, deixa eu verificar aqui. porque na substituição substituiu os limites. Mas até quando faz a substituição não fica 1 sobre 15, que multiplica, abre parênteses, 1 ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios. Cadê o 5? Não, mas o 5 daí é a soma do 1 com 4, né? Não. Aqui, ó. Vai dar, quando você faz a integral, o resultado da integral vai dar 1 divididos por 15, né, vezes a raiz quadrada de 5x ao quadrado mais 4, tudo isso ao cubo. Quem que você usou como U? Quem que foi teu U? O meu foi 5x ao quadrado. Mais 4. Isso. Ah, verdade. Esqueci de colocar o 5 aqui. Faltou o 4 lá. Verdade. Pega sempre a função inteira, tá? Vou fazer de volta aqui. Tá. A resposta final, professores, tem aí? Tenho 1,26.
Isso, 1,27. Isso, fica 1,26667, né? Isso mesmo. Sempre quando a gente der a resposta final, utiliza a maior quantidade de algarismos significativos possíveis. Então, pode pôr 1,2666, enfim, tá? Nunca arredonde lá. Igual eu fiz, né? 1,27. Não, é 1,2666, tá? Fica mais aproximado. Isso, exatamente. É o Bruno, né? Isso. Tá. Então, vamos desenvolver aqui, gente. Então, primeiro, vamos arrumar, né, essa função, tirar, né, essa funçãozinha aqui da raiz. Então, vai ficar x vezes, vamos abrir parênteses, 5 x ao quadrado mais 4 elevado a meio, né? Esqueci de pôr, ele vai me pedir por pôr. Então, tá aqui. Elevado a meio, né? Dx. Tá aqui, arrumei. Poxa, como é que eu vou desenvolver essa integral? Nossa, eu tenho uma função grande, né? Elevado ainda a n e multiplicando ainda um outro termo. Então, eu vou utilizar a substituição, né? Regra da substituição. Então, substituição, igual o outro lá. Então, eu tenho que identificar quem que é o U. O U sempre vai ser a minha função, né, de maior grau, vamos dizer assim. Então, vai ser 5x ao quadrado mais 4. Então, 5x ao quadrado mais 4. E o DU é todo mundo que sobrou. Quem que sobrou aqui? X e o dx. Então, o meu DU é x dx. Então, eu tenho que derivar o U e encontrar quem? O DU, quando eu derivo esse meu U aqui. Então, vamos verificar, vamos derivar o U. Então, U vai ser igual à derivada de 5x ao quadrado mais 4. Qual que é a derivada de 5x ao quadrado mais 4? 10x. 10x. Exatamente, 10x. E o 4 é uma constante, some, né? Opa, mas eu estou derivando o U em relação a x, não tô? Então, eu preciso mostrar isso aqui. Né? Então, eu tô derivando U em relação ao x. Então, du por dx igual a derivada de 5x ao quadrado mais 4, que é 10x. Isso equivale ao dizer, né? Eu tenho que passar o dx para o outro lado, por quê? Porque eu quero o du. Não quero du sobre dx. Então, eu passo para o outro lado da igualdade. Então, du igual a 10x dx. Ah, mas eu não quero 10x dx, eu só quero x dx. Então, eu pego esse 10 que está multiplicando x dx, passa para o outro lado da igualdade, né, dividindo. Ainda, isso equivale ao dizer... Opa, saiu 2. Que é igual a du sobre 10 igual a x dx. Opa, então eu derivei o u, né? Tá aqui, e me forneceu o meu du, né, que era x dx. Agora eu aplico a minha equaçãozinha. Peraí. Então, eu sei que a integral, né, já vou colocar que ela é definida, né, de 1 a 0, de regra da potência, né,
U elevado a N de DU. Mas eu não tenho apenas DU, eu tenho DU divididos por 10. Então, DU divididos por 10. Isso, né? É igual, bom, eu tenho 10 aqui embaixo, eu tenho o 1 aqui na frente, né? Que ele não aparece, então eu posso tirar para fora da integral. Então, fica 1 divididos por 10, né? Integral de 0 até 1 de U elevado a N, né? De U elevado a N du, né? Agora fica fácil, né? Integral de U elevado a N, gente. É o quê? Fácil, né? Vou só copiar o 1 dividido por 10, que é constante, vezes, agora eu vou integrar. U elevado a N. Qual que é a integral de U elevado a N? U elevado a N mais 1, não é? Divididos por N mais 1, certo? Concordam comigo? Sim. Sim, né? Sim. Beleza, integrei. Agora eu vou substituir o U e o N. Agora é só matemática. Não, não é só matemática. Eu tenho ainda, olhem lá, de 0 a 1. Eu tenho que demonstrar aqui. É a melhor forma de mostrar isso aqui. Vou fazer aqui. Ainda. Então, tudo isso aqui, né? Eu tenho os meus limites inferior de o mico 1 divididos por 10 aqui. Deixa eu devolver ele aqui. De 0 a 1, né? Agora sim. Isso é igual a 1 divididos por 10 ainda. Agora eu vou substituir o U. Quanto vale o U? 5x ao quadrado mais 4. 5x ao quadrado mais 4, né? Elevado a 3 meios. Elevado a 3 meios. Isso aí. Ai, senhor. Desculpa, gente. São Paulo, essas horas ligando, não dá, né? Elevado a N mais 1, né? Quem que é N? 1 meio. 1 meio mais 1, que é igual a... Vou fazer direto aqui. 3 meios. 3 meios, tá? Fiz direto. Né? 3 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1. Então fica 3 dividido por 2 e embaixo a mesma coisa, né? Fica 3 divididos por 2. De 0 a 1. Ainda, posso arrumar isso aqui, não posso?
eu tenho aqui uma divisão, né, aqui embaixo, passo para cima multiplicando e inverto, né? Então, 1 dividido por 10 vezes 2 divididos por 3, né? Vezes 5 x ao quadrado mais 4 elevado a 3/2, né? Certo? Uhum. Só que isso aqui ainda é de 0 a 1, né? Vou pegar aqui um. Vou jogar aqui. Certo? Tá aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né? Isso aqui vai ficar 2 divididos por 30. Simplificando, fica 1 dividido por quinto. 1 divididos por 15, né? Vezes. Vamos substituir já, gente? Então, eu preciso agora... Não vamos substituir. Vamos copiar, vamos deixar bonito isso aqui. Nossa, não... Pode ser que... Depois vocês fazem direto, se for o caso. Então, 1 divididos por 15, vezes, né? Simplifiquei aqui e só copiei o restante, que não dá para fazer nada. Agora, eu vou substituir f de b menos f de a. O meu limite superior e o meu limite inferior. Então, vai ficar 1 divididos por 15 vezes 5. O x. Peraí, gente. X vale quanto? 1, né? Primeiro eu vou substituir o limite superior, que é 1. Então, 5 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 4, né? E ainda elevado a 3/2. 3/2, né? E agora eu vou substituir o limite inferior. Então, menos... Eu vou abrir um colchete, um parênteses aqui, né? Devido a esse menos, porque o menos vai multiplicar todo mundo. Né? Não deixem de abrir, porque vai dar merda lá no final, gente. Vai errar sinal. Não tenha dúvida. Então, sempre abre aí um colchete, um parênteses, enfim. E 5 vezes o x. X agora vale quanto? Limite inferior. 0. 0. Então, vezes 0 elevado ao quadrado mais 4 e ainda elevado a 3/2. Pois é. Carolina, Então, elevado a 3/2, né? Tá aqui. Substituir, né? Agora eu faço
matemática básica, tá, gente? Aqui é vezes, né? 5 vezes 1 não é 51, né? 5 vezes 1 ao quadrado. Então, você desenvolvendo todo esse cálculo aqui, você tem que chegar a 1, desenvolvam lá depois, gente. Senão a gente vai tomar muito tempo. Já é 8h43. 1,2666. Beleza? Entenderam? Opa. Vocês podem ver que são as definições, né, que a gente desenvolveu a aula passada e no final a gente só está aplicando os limites, né? Porque é uma integral definida, tá? Mais um exemplo, gente. Agora envolvendo aí um desenho, né? Duas funções. Então ele fala assim, gente, determine a área da região delimitada pelas funções f de x e uma outra função g de x. Então, a primeira, a gente sabe que é uma reta, né? X mais 6 é uma reta, e o g de x é x ao quadrado, que a gente sabe que é uma parábola. Então, primeiro, o que a gente faz quando a gente se depara com um problema desse estilo, né? Onde eu quero determinar a área, né? E eu tenho duas funções. Então, primeiro, a gente vai igualar essas funções. Para quê? Para determinar os pontos de interseção entre essas funções. Ou seja, determinar as suas raízes, porque essas raízes são os pontos aqui, ó. Olhem aqui, ó. Eu já construí o gráfico aqui para vocês. Então, tá aqui. São os pontos de interseção dessas duas funções que aí eu consigo obter a área que eu quero, que é essa área aqui, ó, de cinza, que eu quero determinar. Quero saber qual é o valor dessa área, tá? Então, primeiro, eu já fiz aqui, ó, eu peguei o x mais 6, que é a minha função f de x, e igualei a minha função g de x, que é x ao quadrado. Então, ficou, né, arrumando aqui, igualando a zero, para ficar uma equação, né? Então, ficou x ao quadrado, e passei o x mais 6 para o outro lado. Para quê? Para o meu x ao quadrado não ficar negativo, né? Para ficar mais bonitinho ali. Então, ficou x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Então, agora eu preciso encontrar os pontos de interseção, né? Esse ponto aqui, ó, esse e esse, né? Para me definir qual é a minha área que eu preciso calcular. Então, eu vou calcular as minhas raízes. Vou usar Bhaskara, né? Eu vou deixar para vocês calcularem Bhaskara aí. Vou dar as raízes aqui para vocês, tá? Depois vocês calculem Bhaskara para ver se deu certo, tá? Então, se eu usar aqui, ó, menos b é mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a, eu vou encontrar x'. Então, eu vou encontrar aqui minha primeira raiz, que vai ser igual, eu já calculei aqui, depois você calcule. Cadê? Então, a minha primeira raiz vai ser 3. E a segunda raiz, porque eu tenho duas raízes, né? X ao quadrado, então eu tenho duas raízes. E a minha segunda raiz, duas linhas, vai ser igual a menos 2. Tá aqui. Encontrei as raízes, ou seja, encontrei os pontos de interseção entre as funções, né, que determinaram qual é a área que eu preciso calcular, tá? Ou seja, o que quer dizer esse menos 2 e 3? Vejam aqui no gráfico, gente. Menos 2 aqui. Oi? O ponto superior e o ponto inferior. Exatamente. E quem que é o ponto superior e quem que é o ponto inferior? Superior seria o 3 e o inferior o menos 2. Exatamente. Então, o que eu quero calcular aqui?
é a minha área. Então, vou colocar aqui outra equação. Espera aí. Então, eu tenho aqui a área vai ser Professora? igual... Oi. Deu uma cortada aqui, eu não peguei essa parte. Você poderia repetir essa parte que a senhora falou das raízes aí? Ah, sim, posso sim. Então, eu vou voltar tudo então, tá? Então, aqui, ele pede para determinar a área da região delimitada pelas funções f de x, x mais 6, e uma outra função x ao quadrado. Então, eu tenho uma reta e eu tenho uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima, né? Tá positivo. Então, primeiro, eu vou precisar determinar os pontos de interseção entre essas duas funções, né? Ou seja, eu preciso definir quais são os pontos aqui, ó, do meu gráfico para determinar qual é a área que eu preciso calcular. Para fazer isso, eu igualo as funções. Então, ficou x mais 6 igual a x ao quadrado, né? A primeira função igual, né? Minha f de x igual o g de x. Aí eu igualei a zero. Então, ficou x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Para quê? Para mim determinar os pontos de interseção, ou seja, para mim achar as raízes dessa minha equaçãozinha de segundo grau, que serão os pontos que ela está, né? Os pontos de interseção entre essas duas funções, tá? Então, eu aplico Bhaskara. Então, aplicando Bhaskara, eu chego aqui nas raízes. X' igual a 3 e x duas linhas menos 2. Essas são as raízes dessa minha equação de segundo grau, tá? E o que são essas raízes, gente? É o meu limite inferior e o meu limite superior. Olha lá, ó. Ó no gráfico, né? No eixo X, seria a minha base, vamos dizer assim. Lembram lá da soma de Riemann? Que eu preciso desenhar vários retângulos de base iguais, né? Até que ele fique todo dentro da área e me dê uma aproximação da área. Então, eu preciso, né, da base. E qual que é a base aqui? Menos 2, né? Aqui, ó, tá interseção, aqui, ó, chegou, fugiu a palavra, gente. Ele chegou aqui no ponto, aqui entre a interseção da curva e da reta. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Então, a minha área começa aqui e vai até a minha outra raiz, que é 3, ó. Né, no ponto de interseção entre a reta e a curva aqui no final. Então, vai ser o meu limite inferior e o meu limite superior. Ou seja, eu quero calcular a área. Então, a área vai ser igual à integral de menos 2 até 3, que é a minha base, né? De menos 2 até 3. Da minha função. Quem é a minha função? A minha equação que me definiu os meus limites. Então, é x ao quadrado. X ao quadrado menos x menos 6. Dx. Certo? Tá aqui. A minha integral definida para calcular essa área do gráfico. Tá? Então, aqui só aplica integral básica, né? Eu tenho subtrações, então eu separo ela em 3 integrais definidas e depois substituo, né? O limite superior e menos o limite inferior. Isso aqui, eu quero que vocês desenvolvam também aí depois. Isso aqui tem que dar igual a... Isso aqui tem que dar igual a 125 divididos por 6. Poxa, mas quando eu calculo a área, eu tenho que ter uma unidade, não tenho? Né? Centímetro ao quadrado, metro ao quadrado. Não sei. Então, eu coloco unidades de área. Não sei qual unidade que tá isso aqui. Né? Ele não me mostrou. Então, unidades de área. Tá? Então,
sempre quando vocês se depararem com uma questão com essa cara de determinar a área da região, no final do resultado, vocês têm que colocar unidades de área, tá? Nos exemplos anteriores aqui, né, não precisou por quê? Porque eu não estou falando para você calcular uma área. Eu estou falando para você calcular essa integral definida, tá? Mas aqui ele já pede, ó, determinar a área. Então, a resposta vai com unidades de área. Tranquilo, gente? Tranquilo, tá aí. Então, desenvolvam isso aqui, né? E a resposta é 125 divididos por 6, né? Ou batam lá na calculadora e me deu o resultado sem ser fração, tá? Vai lá, gente. O primeiro que me der essa resposta ganha um plus aí. Ô, louco. Tudo tem que ter uma recompensa, né? Não sou Nada. muito veloz. 3 é igual a 20,8, mas- 333. Aí, ó, Oi? viu? 125 divididos Quanto? por 3, 20,83. 0,83, 333. Isso aí, quem que falou? Ó, vocês estão rápidos, hein? Quem que foi que falou primeiro aí? Bruno. Teve eu, Bruno e mais uma outra menina. Edinalva. Edinalva. E olha que eu nem peguei a calculadora. Olha só. Viu? Eu estava explicando, eles já estavam calculando. Isso aí. Muito bom. Então é isso, gente. A aula de hoje, né? A gente viu as integrais definidas, né? A gente viu da onde surgiu essas integrais definidas, né? Que é pelo conceito da soma de Riemann, tá? Onde eu preciso colocar vários retângulos de base igual, né? Dentro da área que eu quero calcular. E depois eu somo todas as áreas desses retângulos, né? E a integral definida me dá isso, tá? E eu deixei para vocês um questionário, não sei se quem já viu lá no AVA, deixa eu lá mostrar. Então tá aqui a nossa aula de hoje, né? Eu vou inserir essa aula aqui no meio aqui. Aqui está o nosso material. Eu vou inserir também os slides com a resolução dos problemas. E aqui tem um questionário. Então, esse questionário, gente, ele é composto por 5 questões, tá? De múltipla escolha, né? De marcar lá a alternativa correta, mas, logicamente, vocês vão ter que estar desenvolvendo para chegar na resposta correta. Vocês vão ter 2 horas. A partir do momento que vocês clicarem aqui e entrarem no questionário, vocês têm 2 horas para responder, tá? Eu deixei 2 tentativas, tá? Então, vocês podem tentar fazer hoje uma das tentativas, porque está fresco ainda na cabeça de vocês. E ainda tem a outra tentativa, vai valer a nota mais alta, tá? Não se preocupe. E aqui eu vou alterar, tá? Não vai ser até o dia 31/8. Eu ainda vou ver certinho até que dia que vai as matrículas e vou deixar uma semana a mais, né, das matrículas, que pode ser que entre algum aluno aí até o limite ali da matrícula. Então, isso aqui eu vou alterar, mas eu aviso lá vocês, tá? Então, tem um questionário valendo nota. Se eu não me engano, vale 1 questionário, eu acho que eu coloquei a nota valendo 1. E os demais, né, da aula passada, que vocês tinham para me entregar, que ó, essa entrega de exercício, eu também vou alterar a data para quem ainda não fez, então vai ter a oportunidade de entregar ainda. E da aula do dia 10/8, também, né, o questionário de revisão, que se eu não me engano eu tinha colocado até hoje, eu vou alterar também, mas eu aviso lá para vocês dentro dos avisos da nossa disciplina. Tá bom? Então, a nossa aula... Professora. Oi. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida aqui, porque se você fizer Bhaskara com essa fórmula aqui, ó, que tá x² menos x menos 6 igual a 0, vai dar número negativo quando você tirar o delta.
e não tem como você tirar a raiz quadrada de delta. Tem Quer certeza dizer, que vai dar negativo? tirar... Eu acho que sim, só se eu estiver meio que viajando aqui, porque eu acho que dá menos 25, se eu não me engano. Não. E daí não tem como você tirar lá, daí Oi? é menos 6. Então, menos 4 vezes menos 6. daí quando você tirar lá na fórmula de Bhaskara lá, não tem como você tirar a raiz quadrada de número negativo. Não mesmo. Então tá errado aí o que você está fazendo. Dá uma boa Tem o menos olhada. da fórmula, tem o menos da fórmula, três menos da do fórmula, precisa de multiplicar com menos do 4. Daí fica Isso. positivo. Daí fica positivo. Vai ficar lá x igual a 1 mais ou menos raiz, né, de b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, vai dar, quer dizer, menos Tá. 1 ao quadrado vai dar positivo, então 1. Aí, menos 4 da fórmula A, que é 1, então menos 4 vezes 1. E C vale menos 6. Menos 6, então menos 6 com menos 4, positivo. Então, 1 mais 24. Então, fica positivo. Quer ver, ó? Vamos desenvolver aqui, ó. Pode ser que mais gente ficou aí nessa dúvida aí. Vamos desenvolver aqui Bhaskara. Peraí, vamos colocar aqui. Então, Bhaskara é... Opa, saiu aqui, peraí. Então, vai ficar x igual a menos b. Cadê o mais ou menos? Raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, né? Tá travando aí pra vocês também? Tá travando? Oi, oi. Não. Não. Não? Para quem falou, voltou, tá? Voltou normal? Oi, oi. Deve ter caído lá para ele? Bom, vamos esperar um pouquinho para ver se ele se pronuncia. Deve ter travado lá para ele. Oi, oi. Bom, vamos desenvolver aqui, depois ele pega a gravação, se for o caso. Então, B, quanto vale B? Menos 1, né, ó, menos 1. Então, menos 1, peraí, menos 1, né? Mais ou menos B ao quadrado. Esse B ao quadrado é menos 1, menos 4, vezes A, que é 1, e vezes 1, vezes menos 6, né? Aqui, acho o erro dele aqui, ó. E 2 vezes A, que é 1. Então, fica lá. Deixa eu abrir aqui. Então, fica menos com menos mais, então fica 1, mais ou menos, raiz, menos 1 ao quadrado, virou positivo, então 1. E aqui, ó, tá aqui, né, onde ele errou lá. Menos com mais do 1, menos. Menos com menos, mais. Mais, opa. 24. Aqui, mais 24, divididos por 2, né? Então, vai ficar ainda 1, mais ou menos, raiz de 25, divididos por 2, né? E isso é igual a 1, mais ou menos, né? A raiz de 25 é? 5. 5, né? Saí aqui, peraí. Voltou aqui. Foi mal, tinha caído, mas eu acho que eu tinha esquecido da fórmula, esqueci de colocar. Isso, aqui, Menos. ó, né? Eu tenho menos 4AC, né? O A é 1 positivo e o C é menos 6, né?
Aí quando você faz a regrinha de sinal, menos com menos, vira mais. Sim, eu esqueci de colocar o da O fórmula daí. menos aqui, da fórmula. Isso. Por isso estava dando errado. Tranquilo. Quando acontecer isso, quando você chegar numa raiz negativa, pode ter certeza, volta e aí tem, né? Porque a gente ainda não vai ver a raiz negativa, tá? Então aqui daí vocês continuem, né? Daí fica mais ou menos raiz de 25, que é 5, né? Divididos por... Aqui é tudo, né? Em divididos. Oxi, peraí. Fica mais ou menos 5, né? E fazendo, né? Para mais e daí para menos, vocês encontram essas duas raízes. Tá? E depois aplica a integral aqui definida de menos 2 até 3. Tá? Beleza, pessoal? Sim. Eu vou salvar aqui, daí eu disponibilizo lá para vocês esse que a gente foi fazendo. Então é isso. Então eu deixei aqui algum exercício para vocês fazerem. Deixa eu ver. Só aqui, né? questionário. Só desenvolver aqui essa matemática, desenvolver isso aqui que alguns já fizeram, né? Não precisa entregar essa parte aqui. E daí tem o questionário lá, para quem quiser já ir começar a fazer, mas vai ter bastante tempo para fazer também, tá? Então, acho que a aula hoje era isso. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Nossa. Então tá, gente. Então, trabalha lá no questionário. Boa noite para vocês. Eu fico ainda online. Quem quiser tirar alguma dúvida em particular, eu tô no AVA aqui. Pode me mandar ali no chat, tá? Ou me manda por e-mail também, eu atendo. Tá bom? Então tá, eu vou interromper a gravação. Então, boa noite, até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, Oi. professora. Boa noite, professora. Boa noite, tchau, tchau.